Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Matador de Aluguel, o novo filme de ação que estreou no Prime Video no último dia 21 de março. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. A galera parece ser bem agressiva aqui. Estrelada por Jake Gyllenhaal, que vocês podem conhecer de filmes como O Segredo de Brokeback Mountain, ou O Abutre, Donnie Darko, Suspeitos, Homem-Aranha Longe de Casa. O filme funciona como um remake ou reimaginação do clássico de 1989, que foi estrelado pelo saudoso Patrick Swayze. A história acompanha um ex-lutador de UFC, que é contratado como uma espécie de segurança de uma taberna, que se chama A Taberna, no caso, no filme, para poder proteger esse lugar, esse ponto turístico, que quer ser demolido por um magnata completamente predatório de Florida Keys. E enquanto ele trabalha como segurança, ele acaba se apegando com as pessoas que moram nessa cidadezinha litorânea. Só que ele não imaginava que ele ia acabar se metendo com pessoas muito poderosas e muito perigosas. Só que o que essas pessoas não imaginavam é que o Dalton, que é o personagem principal, que é interpretado pelo Gyllenhaal, ele tem um passado um tanto quanto conturbado e ele tem problemas com raiva que o tornam praticamente psicótico quando ele é levado ao limite. Então esse é o grande plot do filme. E considerando que é um filme de ação, é obviamente que a gente ia ter inúmeras cenas de pancadaria que são muito bem coreografadas e que são rodadas de uma maneira que colocam o espectador como parte da luta, não só como espectador. Então esse filme chegou no Prime Video no último dia 21 de março, como eu já comentei no comecinho do vídeo. E, apesar de ter os claros problemas, ele funciona como um grande upgrade em relação ao filme original, principalmente na questão das técnicas de direção, no roteiro e até mesmo em algumas atuações. E ele entrega o que ele promete, que é um filme escapista de ação, que é pra gente se divertir ao longo de 2 horas. Então já vou avisando, vocês não precisam se preocupar se o filme é bom, se ele é ruim, porque ele é bom sim, ele é bem divertido, ele cumpre com o que ele promete, só que ele não quer reinventar o gênero, então a gente não pode assistir o filme esperando uma coisa estilo John Wick, que traz uma coisa diferente pro gênero de ação. E sim, a gente se diverte com as atuações, principalmente a do Gyllenhaal, que tá muito boa, e também com um elenco que dá o seu máximo, mesmo com alguns diálogos que são bem previsíveis e bem clichês. Afinal, a gente tá lidando com uma espécie de história que já foi contada inúmeras vezes e da mesma maneira ao longo de várias décadas. Como é costumeiro nesses filmes de ação, o protagonista ele tem um passado meio conturbado, como eu já falei, ele carrega alguns traumas e ele tenta fazer com que isso não atrapalhe o novo emprego dele. Então ele é contratado pela dona da taberna, que se chama Frank, interpretada pela Jessica Williams, e ele acaba criando laços com todo mundo que mora lá e que trabalha lá. E ele acaba se apegando demais à cidade. E isso é usado como um pretexto para que esse magnata do empreendedorismo que quer demolir a taberna, o Ben Brandt, que é interpretado pelo Billy Magnussen, consiga atacar o ponto fraco do Dalton. Além desses 3 atores, a gente tem um elenco de bastante peso que aparece no filme. Por exemplo, a gente tem a Daniela Melchior, que interpreta a Ellie, que é uma médica local que a princípio parece não gostar do Dalton, mas depois ela se torna o par romântico dele, e que também faz sentido dentro da trama, não é apenas um romance jogado, e vocês podem imaginar como que essa trama se alia à trama principal, porque esse é um dos convencionalismos que o diretor Doug Liman usa para poder construir a história. A gente tem o Joaquim de Almeida, que interpreta o xerife local, e que ele faz um trabalho bom, mas ele fica meio escondido assim em outras atuações que tem mais peso. Uma das atuações que chama muita atenção é o do Conor McGregor. Ele faz a estreia dele no circuito de filmes como o Knox, que é um dos principais antagonistas. Ele é como se fosse um caçador de recompensas que é recrutado pelo personagem do Billy Magnussen para poder colocar um fim na vida do Dalton. Não apenas ameaçar ele com as coisas que podem acontecer, mas sim para matar ele. E o Conor McGregor, ele tá completamente insano nesse filme, combina demais com o personagem dele. O personagem dele realmente é psicótico, mas ele não tenta esconder. Ele mostra que ele é psicótico, ele mostra que ele é completamente louco da cabeça. E funciona bastante, e é interessante como eles não levam tão a sério o peso dramático do filme. E os momentos cômicos eles funcionam bastante. Eu lembro de ter rido bastante ao longo dessa jornada que o Doug Liman traz pra gente.
E eu acho que funciona bem. Eu acho que como um filme escapista e um filme pra gente assistir no final de semana, por exemplo, eu achei que funcionou muito bem. O Doug Liman, que ele é conhecido pelo trabalho dele em A Identidade Bourne, por exemplo, ele sabe como trabalhar com a câmera, principalmente nas cenas de ação e as cenas de embate entre os personagens. Ele utiliza uma técnica em que existem vários zoom-ins e zoom-outs. Se vocês assistiram Kingsman Serviço Secreto, acho que vocês podem lembrar da cena em que o Colin Firth tem um ataque de fúria dentro de uma igreja. E é basicamente partindo desse princípio que ele cria as cenas de luta. Só que ele mescla esse zoom-in e esse zoom-out com colocando o espectador como se fizesse parte da luta. Então isso é uma jogada bem interessante, deixa toda a sequência bem mais angustiante, parece que a gente sente os golpes, tanto que o Dalton tá dando quanto recebendo. Então eu acho que funcionou bem, só que essa parte funciona muito bem no primeiro e no segundo ato. No terceiro, ele começa a colocar um efeito de blur nas cenas, como se indicasse que o personagem tá morrendo, ou que ele tá sofrendo muitos ataques físicos, ele tá ficando bastante acabado, por assim dizer. E acaba ficando muito cansativo no terceiro ato, então acho que o terceiro ato é o mais fraco do filme. Tem uma conclusão boa, uma conclusão esperada, então não é nada muito frustrante. Mas não posso deixar de dizer que fica cansativo. O que não é um problema também, porque os dois primeiros atos são bem feitos. Ainda mais porque a gente tem uma paleta de cores que foge daquele panfletarismo de cidades litorâneas, por exemplo. A gente não tem tons muito fortes, a gente tem um filtro que deixa as coisas um pouco mais sombrias e melancólicas. A gente consegue ver os tons de azul do mar, os tons de verde, a gente consegue ver os tons amarelados dentro da taberna, por exemplo, da iluminação. E, é claro, tem várias explosões no filme, então a gente tem esses tons alaranjados, mais quentes. Mas é tudo mais desaturado e eu acho que combina muito com o tom do filme, o tom que o Doug Liman quer trazer pra gente. Então são alguns aspectos que valem muito a pena e que funcionam. O problema, é claro, é essa repetição de estética que fica cansativo em determinado momento. E também o roteiro, que tem muitos diálogos clichês, a gente consegue prever o que os personagens vão falar. Mas no final das contas, como eu já disse, é um filme que vale a pena ser assistido sim. Eu acho que é uma boa entrada para o catálogo do Prime Video. E o Jake Gyllenhaal tá muito, muito bom como personagem principal, e vale a pena assistir principalmente por ele. Bom, gente, essa é minha breve crítica em vídeo de Matador de Aluguel, lembrando que está disponível no Prime Video. Quero que vocês assistam, voltem aqui, me contem o que vocês acharam. Obrigado por terem assistido ao vídeo e até a próxima!